Eu quero agora falar também sobre a relação Brasil-China sob outra perspectiva. A gente pega esse gancho para falar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitando Pequim. O presidente brasileiro está na China. Lá se anuncia uma série de questões, desde conhecimento de empresas locais até 27 bilhões de reais investidos por empresas chinesas no Brasil. A gente tem aqui imagens, então, do presidente brasileiro falando. Isso foi entre ontem e hoje. Ele falou na Apex, numa cúpula, então, para empresários. Vamos ouvir algumas das palavras do presidente brasileiro em Pequim. Vamos lá. Que não existe saída para um país sozinho. É preciso que a gente tenha consciência que nós precisamos trabalhar juntos. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Porque o multilateralismo, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o que garantiu todos esses anos de harmonia entre os Estados. Não foi o protecionismo. O protecionismo no comércio pode levar à guerra, como já aconteceu tantas vezes na história da humanidade. O que nós queremos é o multilateralismo para que a gente possa praticar o livre comércio. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil e é possivelmente o maior receptor dos produtos produzidos pelo nosso país, sobretudo no agronegócio. Muito bem, nós ouvimos então o presidente brasileiro em Pequim falando num fórum com empresários, anunciando 27 bilhões de reais investidos pela China no Brasil. A gente tem também imagens de Lula. Isso vem das redes sociais dele. Ele esteve em reunião também com empresas chinesas, incluindo a GAC, Windy Technology, Envision e a Norinco. Eu pego esse gancho da Norinco. Ela é uma empresa de fornecimento militar que já tentou antes investimento na Avibras, uma indústria brasileira que produz uma série de componentes utilizados também pelo Exército, e esbarrou no seguinte: a Casa Branca considera uma ameaça de segurança nacional, barra investimentos nela, e aquilo gerou uma situação geopolítica que é precisamente o gancho no qual a gente agora se aprofunda. Isso vem em meio, claro, agora com uma trégua, mas a disputa não só comercial, mas geopolítica entre os Estados Unidos e a China. Lula vai para Pequim de Moscou, esteve antes na Rússia, onde também pontua o alinhamento que há nos BRICS. Sob a gestão de Lula, houve também a entrada do Irã nos BRICS, e é um contexto no qual a gente vai se aprofundar a seguir. Em uma breve retrospectiva antes disso, o Lula falou sobre o Brasil ter grandes laços comerciais com a China, e é verdade. Desde 2004, quando no governo Lula I houve a assinatura, o reconhecimento da China como parceiro preferencial, termos da OMC, etc., a participação da China no PIB brasileiro e na relação do comércio exterior brasileiro disparou. Hoje oscila, depende do ano, entre 1/4 e 1/3 de todo o comércio exterior brasileiro. Uma coisa que também mudou a situação estratégica do Brasil. Para entender mais a respeito do assunto, a gente conversa então com a Emanuele Couro na sequência, ela que é editora de China aqui no jornal Epoch Times. Vocês têm acompanhado também a cobertura dela de China no China em Foco, canal que o Epoch Times dedica à cobertura de China, onde ela apresenta. Muito bem. Boa tarde, Manu. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Perfeito. Tudo ótimo, e até você também esteve no Shenyun cobrindo comigo, então bem-vindos de volta para nós, e uma experiência sensacional tá por ali, não foi, Manu? Só para tu dar uma palavra de como é que foi o Shenyun. Pois sim, Marcos, é um momento bem especial do ano, até eu sinto que revigora muito as minhas energias, porque a gente cobre tantas notícias tristes e pesadas aqui, então passar esse tempo cobrindo o Shenyun é algo que me revitaliza muito, o espetáculo é muito bonito, e é muito bonito também escutar a experiência das pessoas assistindo o espetáculo. Perfeito, então bem-vindos de volta para nós. E agora, se a gente fala de geopolítica, vamos para a geopolítica, voltando para as notícias do nosso dia a dia. Manu, Lula está na China, tem muito para a gente desdobrar aí, e eu quero conversar com você para a gente entender o que isso representa em termos da relação do Brasil com a China e do posicionamento geopolítico do Brasil. Para começar, eu peço que você destaque o que mais te chamou a atenção na viagem do presidente até agora. Marcos, acho que existem alguns pontos. Um deles é o contexto, o momento em que isso acontece.
A gente tem, claro, a questão da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, e querendo ou não, a ida agora de Lula, tanto para a Rússia quanto para a China, mostra um posicionamento do Brasil. Primeiramente, porque a gente teve, claro, vou até falar brevemente sobre essa viagem do Lula antes para a Rússia, porque é significativo. Ele esteve lá, e vale a gente destacar que vários outros países que também estiveram lá são países totalitários, o que gerou várias críticas por um representante brasileiro ter ido por conta disso, por conta do contexto. Outra questão também foi que ele acabou recebendo uma fita, que é uma fita de São Jorge, que geralmente é uma honraria militar muito alta. E essa honraria militar era dada já ali na Segunda Guerra Mundial para as pessoas que apoiavam o Exército Vermelho Russo. E agora, Vladimir Putin tem dado essa fita para pessoas que apoiam os esforços da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Por isso, tudo isso tem trazido algumas críticas de especialistas, e vale destacar até, eu tenho visto alguns especialistas que apoiam muito o governo Lula, mas que têm se preocupado quanto à saída de representantes brasileiros, tanto à Rússia quanto à China. E por que eu trouxe esse contexto de primeira viagem à Rússia? Porque a gente tem a viagem à China logo em seguida, o que demonstra realmente, talvez, um posicionamento do Brasil. Então, a gente teve essa ida do Lula para a Rússia, e agora a gente teve a saída do Lula para a China. E a gente teve alguns destaques sobre o quão importante seria essa visita, porque a gente teve vários ministros indo juntamente com o presidente brasileiro. E uma questão também interessante, como você passou ali no vídeo, foi que a gente teve várias críticas ao presidente americano. O Brasil, historicamente, sempre se posicionou como um país neutro, e até mesmo a gente tem visto várias declarações do presidente Lula falando que o Brasil não quer tomar o posicionamento de nenhum dos países, que eles querem realmente negociar com todas as nações. No entanto, é interessante a gente analisar onde isso coloca o Brasil, porque talvez isso passe a impressão para outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que de alguma maneira o Brasil vai querer apoiar esses países que têm sido considerados grandes adversários dos Estados Unidos. E a gente vê também, só para concluir aqui, isso acontece em um momento onde a gente já vê o aprofundamento das relações entre Brasil e China no setor comercial. Por exemplo, a gente teve agora o anúncio de uma nova rota marítima para ligar vários países do norte e nordeste do país diretamente com alguns portos da China, o que vai encurtar pela metade o envio de produtos do Brasil e da China vice-versa. E a gente também teve recentemente o anúncio de um corredor bioceânico que vai ligar vários estados ali do centro do Brasil ao Porto de Xangai. O Porto de Xangai agora é operado por uma empresa estatal chinesa. Então, tem rotas diretas com a China, o que demonstra, claro, a vontade do governo brasileiro de aumentar cada vez mais os negócios com a China. E agora a gente, daí também, depois a gente pode desdobrar mais isso, mas tudo isso, essa maior colaboração do Brasil com a China, foi vista como uma oportunidade, talvez para o Brasil, nesse momento de guerra comercial entre Estados Unidos e China, já que agora o regime chinês vai ter que redirecionar muitos dos produtos que eles iriam redirecionar para os Estados Unidos. Claro, você comentou que a gente teve a pausa nas tarifas, no entanto, os analistas ainda trazem que provavelmente o regime chinês ainda assim vai querer redirecionar muitos desses produtos, porque isso mostrou o quanto a China é dependente do consumidor americano e provavelmente eles vão querer alterar isso. Então, mas para concluir isso também, enquanto a gente tem uma oportunidade, a gente também tem preocupações, porque é complicado fazer negócios com o regime chinês. Manu, você trouxe uma série de questões importantes e claro que a questão comercial é uma delas, afinal de contas a China tem uma questão de sobrecapacidade produtiva e sem o mercado americano pode ser que isso venha, é uma preocupação que eu também tenho ouvido de analistas, que esses insumos venham a ser despejados no mercado brasileiro e criem uma situação delicada para os produtores locais. Agora, indo em outra das questões que eu quero discutir contigo, a gente teve aqui essa publicação do presidente Lula falando com a Norinco, uma empresa que anteriormente já tentou comprar a Avibras aqui no Brasil, e mesmo aqui a gente tem novamente esse documento da Casa Branca, então, que pontua a Norinco como uma ameaça de segurança nacional aos Estados Unidos, que eles chamam de o Trump chamava no mandato anterior de uma companhia comunista chinesa militar, uma coisa que o Biden reforçou também por 2 vezes, em 2021 e 2024, que é esse anúncio que a gente tem aqui ao lado. Então, empresas chinesas na questão militar que podem vir a incorrer sob restrições dos Estados Unidos, mas também uma situação que a gente já viu no Equador, na Argentina, onde houve preocupações com soberania, restrição à entrada de autoridades em setor aéreo, em bases espaciais, o caso famoso da Argentina, a represa no Equador. E eu queria que você falasse um pouco mais a respeito dessas preocupações no sentido estratégico e das empresas chinesas que foram contatadas. Que preocupações existem aí em termos das relações dela com o regime chinês e de geopolítica?
Bom, Marcos, brevemente, então, vamos falar sobre a questão da Norinco. Quando a gente já teve o interesse dessa empresa chinesa em comprar parte da Vibraz aqui no Brasil, que trabalha com armamento pesado dentro do país, a gente as preocupações que surgiram foram justamente, como você comentou, pelos vínculos da Norinco com o regime chinês, principalmente com o setor militar, e por isso a gente tem essas sanções do governo americano por todos esses laços dele com o setor militar chinês. Só que, como você comentou, outras preocupações estratégicas que aconteceram aqui na América do Sul, a gente tem, por exemplo, o caso que você acabou de citar das bases de satélite do regime chinês ali na Argentina, só lembrando brevemente o caso, quando a gente teve a presidência do Maurício Macri, ele acabou descobrindo que as bases chinesas de satélites que eles tinham ali na Patagônia, que o governo argentino não tinha acesso a essas bases. Na época, ele tentou desfazer o acordo que eles tinham com a China para que o governo argentino pudesse novamente ter acesso a essas bases de satélites chinesas. No entanto, ele se deparou com a seguinte questão: eles tinham vários acordos cruzados, que é uma tática que o regime chinês geralmente usa, coloca várias cláusulas pequenas ali, e que, resumindo, se eles cancelassem esse acordo que eles tinham das bases de satélite chinesas ali no país, eles iriam cancelar todos os acordos com o regime chinês, o que, claro, não foi possível fazer, porque isso representaria uma perda de bilhões de dólares para a Argentina. Mas outro caso que também chama bastante atenção e que relembra a gente o quão complicado é fazer negócios com o regime chinês foi o próprio caso do Porto de Xangai. Eu até vou trazer isso porque a gente agora tem várias negociações, tratativas para tentar criar esse corredor bioceânico entre o Brasil e o Porto de Xangai. Isso foi algo que chamou muita atenção, porque esse Porto de Xangai, a gente teve o início da construção dele em 2021, que foi quando o governo do Peru assinou esse contrato com a COSCO Chip, que é uma empresa estatal chinesa. Acontece que no finalzinho do ano passado, quando eles estavam quase concluindo a construção desse porto, que teve um investimento de mais de 3 bilhões de dólares, então foi um investimento bem grande, mas quando eles estavam quase concluindo essa construção, eles descobriram que algumas cláusulas do contrato que eles assinaram com a COSCO Chip, na verdade, daria o direito para essa empresa chinesa sobre todo o porto, então eles teriam exclusividade para usar esse porto do Peru. Na época, as autoridades portuárias, que foram quem assinaram o acordo com a COSCO Chip, eles tentaram cancelar esse acordo. Eles disseram que, na verdade, eles nem teriam autoridade para dar para essa empresa chinesa toda essa exclusividade, e eles pediram para o Congresso do Peru para eles anularem tudo isso. Na época, a COSCO Chip disse que, então, se eles tentassem retirar essa exclusividade da COSCO do porto peruano, que eles iriam cancelar o investimento e que o governo peruano iria ter que arcar com todas as despesas daquilo. Eles não tinham dinheiro, em resumo. Essas autoridades portuárias, eles tiveram que voltar atrás, eles tiveram que mudar algumas legislações de dentro do país para permitir, então, que eles pudessem ceder exclusividade para essa empresa chinesa de controlar todo o porto do Peru. Então, a gente tem esse porto de Xangai agora controlado por uma empresa estatal chinesa. E tudo isso aconteceu, não foi que originalmente o governo peruano, as autoridades portuárias, eles previram isso, isso não foi algo intencional do governo peruano, mas eles se viram presos nesse tipo de armadilha que a gente vê que já aconteceu com outros países também. Então é interessante a gente analisar esses casos para a gente compreender o quão delicado é fazer acordos com o regime chinês, porque se você for pensar, parecia muito interessante para o Peru ter um investimento bilionário em um porto que aumentaria os negócios com a China, mas acabou que eles perderam a autoridade sobre aquele porto e agora a gente tem uma empresa chinesa controlando totalmente um porto peruano. Não, é perfeita a colocação. Também aproveito para relembrar o caso que houve no próprio Brasil, entre o final de 2020 e o início de 2021, quando os insumos para a Coronavac foram retidos, falava que não conseguia chegar, etc. A explicação não era dada de forma explícita, mas foram retidos por algum tempo, até que quando saiu a portaria permitindo a participação da Huawei nas telecomunicações brasileiras, no dia seguinte os insumos estavam chegando então para a produção das vacinas no Brasil. Outro caso que também até no passado recente, em 2021, no Brasil, a gente traz à tona. Manu, expandindo isso, eu quero trazer essa matéria ao lado, eu estava já abordando ela mais cedo no nosso giro de notícias, temos aqui então, perfeito. Essa matéria foi publicada pela Reuters hoje cedo e falava a respeito de navios venezuelanos transportando petróleo para a China, o que estaria em violações de sanções americanas, utilizando um rótulo de que eram navios brasileiros para permitir que esse tráfego acontecesse, que o petróleo fosse da Venezuela para a China. Eu pego esse gancho para a gente falar não só dessa notícia, mas também falar a respeito do que acontece amanhã na China, onde haverá uma cúpula da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que tem sido um fórum que tem aproximado
a América Latina da China. Fóruns China-CELAC têm sido frequentes, deve haver mais deles no futuro, e agora na China deve haver uma reunião então que envolve não só Lula, mas também o presidente colombiano Petro confirmou a presença. O quão relevante é esse Fórum China-CELAC quando a gente fala em termos de alinhamento estratégico, e à luz disso eu também peço seu comentário a respeito da notícia que vem da Venezuela, que a gente trouxe mais cedo hoje no programa. Bom, Marcos, esse encontro que a gente vai ter agora, que vai acontecer ali na China da CELAC, é muito significativo para os avanços do esforço do regime chinês de aumentar a sua influência em toda a América Latina e nos países caribenhos. Porque a gente tem a CELAC como se fosse um substituto da OEA, só que a gente teria, claro, a liderança dos Estados Unidos na OEA, e a CELAC a gente teria uma liderança da China. Tanto que, assim, o Brasil tinha se retirado da CELAC, a gente voltou para a CELAC pouco tempo atrás, e a gente tem realmente uma influência muito grande do regime chinês. Então, a presença de todos esses países nesse fórum do CELAC realmente mostra, na verdade, como esses países estão se aproximando, esses países da América do Sul, mas estão se aproximando, digamos assim, liderados pela China. E até é interessante a gente destacar aqui, porque Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores da China, já tem destacado muito essa questão do interesse da China de aumentar a parceria com os países latino-americanos, e principalmente nesse momento de guerras comerciais com os Estados Unidos, isso se tornaria ainda mais importante para o regime chinês, principalmente ali pelo acesso a produtos agrícolas e produtos, por exemplo, de minerais de terras raras. A gente teve até alguns discursos do Lula falando sobre isso, como o Brasil vai aumentar a colaboração com a China agora nesse setor. Então, é algo muito importante agora, digamos assim, principalmente para o regime chinês, para eles poderem aumentar a influência, e agora a gente vai ter que ver o que vai realmente acontecer. Trocando agora, brevemente falando sobre a questão do petróleo que estava sendo enviado da Venezuela para a China, como se fosse um petróleo brasileiro, isso é muito interessante porque a gente já tinha alguns países fazendo esse esquema com a China nos últimos anos, principalmente a Malásia, onde eles ajudavam a disfarçar que o petróleo estava vindo de países que têm sanções, como, por exemplo, a Venezuela e o Irã. Só que isso, trocar esse rótulo para um petróleo brasileiro foi muito benéfico para a China, digamos assim, para eles importarem esse petróleo, porque cortou vários dias, porque eles tinham, geralmente, quando eles saíam da Venezuela, eles precisavam passar pela Malásia para daí trocar esse petróleo, esses barris de petróleo de navio para navios que sairiam a princípio ali da Malásia, e agora eles encurtaram todo esse tempo. Como você comentou, a gente ainda não sabe realmente se o governo brasileiro está ciente disso ou não, porque de acordo com esse relatório da Reuters, o que acontecia não é que eles enviavam os navios aqui para o Brasil e os navios saíam do Brasil. A verdade é que eles trocavam o sinal de sinalização para fazer parecer que estava saindo do Brasil, e a documentação também foi alterada. E até interessante a gente destacar aqui que a Reuters teve acesso a vários documentos da alfândega chinesa e também da PDVSA, que é a estatal petrolífera da Venezuela, que estaria enviando esse petróleo. E só para concluir também, para a gente compreender, eles trouxeram ali algumas declarações do diretor, do presidente aqui da Petrobras no Brasil, onde ele disse que o Brasil estaria exportando para a China somente petróleo bruto e não betume. Só que acontece que a exportação desse petróleo que estava saindo da Venezuela para a China era de betume, e o Brasil não estava exportando betume para a China desde 2023, o que, claro, acabou trazendo o caso à tona. Não, perfeito. Fica aí, então, a posição da direção da Petrobras também, e a gente aguarda para ver o que acontece. Então, basicamente, não é nenhuma questão de que eles estariam vindo para o Brasil, é só fraude de documentos, fraude de sinalização marítima também, e ainda colocando o nome do Brasil por ali. Perfeito, Manu. Muitíssimo obrigado, sempre um prazer te receber. E até para a gente encerrar também com uma reflexão. A escolha do Marco Rubio como secretário de Estado também é uma coisa que vem muito nessa esteira. No final do governo Trump anterior, o Mike Pompeo já vinha dando mais atenção para a presença chinesa na América Latina. Agora a escolha do Marco Rubio também tem muito a ver com a posição chinesa aqui perto dos Estados Unidos. Não sei se concorda com a avaliação, mas para a gente encerrar um comentário sobre isso. Sim, Marcos, foi muito decisivo a escolha ali do Marco Rubio. Ele é uma pessoa que historicamente tem uma postura muito firme com questão à China, à Rússia, à Irã, só que ele é uma pessoa muito consciente sobre toda a questão aqui da América Latina, tanto que a gente tem visto, assim, uma presença e um interesse maior do governo americano nos últimos meses com relação à América Latina,
América Central e do Sul aqui de uma forma geral. Tanto que a gente, por exemplo, teve algumas visitas do Hegseth, que é o ministro de Defesa, recentemente ali no Panamá. Claro, a gente teve toda essa questão do Canal do Panamá, mas eles falando que agora o governo americano vai fazer vários investimentos ali. E algo que a gente não tinha um interesse tão grande do governo americano na América Latina de uma forma geral, e eu acho que isso vem muito da representação do Marco Rubio ali dentro do governo americano, sabendo da influência cada vez maior de Irã, Rússia e China aqui na nossa região. Perfeito, então. Muito obrigado, Manu. Sempre um prazer e até a próxima.